Olá, minha gente! Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Estamos de volta, mais uma semana, mais um bate-papo muito especial. Tenho certeza que é um tempo também precioso para você crescer, se edificar e aprender um pouco mais a partir das histórias que a gente vai contando por aqui. Estou muito feliz com a audiência de vocês, feliz também pelas novas inscrições que chegaram no canal. Muito obrigado. E você puder também nos ajude compartilhando. Olha, vai naquele aviãozinho que tem ali, compartilha, chama os seus amigos. Passa para frente aí as informações do nosso podcast, eu tenho certeza que as pessoas vão te agradecer. O Logos On Time é o nosso podcast que trata das questões da vida, da cidadania, da política, da economia, de tantos outros assuntos à luz da espiritualidade. Eu e meu bem, sempre juntos para falar sobre esse assunto. E aí, meu amor? Olá, minha gente, olá, meu bem. Mais uma vez aqui para a gente bater um papo, convidado especial, uma noite especial. Deus é muito bom e a gente está muito grato por tudo que está acontecendo aqui no Logos On Time. É isso aí. Então, hoje a gente tem um convidado muito especial, eu já vou apresentar a vocês, mas antes disso, deixa eu falar aqui que nós já temos, aliás, eu até quero dizer a vocês, se você tem seu negócio, você quer também ser um patrocinador do nosso podcast, por favor, entre em contato conosco. A possibilidade de você estar aqui, a gente está pelo menos falando aqui do seu negócio, e hoje a gente já quer aqui agradecer, não é, o carinho fala aí, meu bem. É a empresa Franco Personal Chef. Olha aí. Nós estamos hoje aqui recebendo um buffet, né, que está nos abençoando aqui, e eu quero falar dessa empresa. São pessoas queridas da nossa igreja, a Tamires e a irmã Rosana. Elas estão há mais de 20 anos, eu tenho até uma colinha aqui, mais de 20 anos no mercado. Estão sempre se aperfeiçoando para levar à mesa dos seus clientes muita qualidade, sabor e profissionalismo. Elas trabalham, olha, desde pratos para uma refeição, também eventos corporativos e até um evento mais intimista. Você quer fazer algo na sua casa, é só entrar em contato com elas. Eventos até para um número menor de pessoas. Eu vou deixar o Instagram delas aqui para vocês fazerem contato, começarem a seguir e poder também receber aí essa empresa que tem uma única preocupação, que é oferecer qualidade nos seus cardápios e para você degustar e se deliciar para um tempo novo aí com a sua família, tudo aquilo que você quiser fazer, de evento, de festa, aniversário, evento corporativo e, como eu disse, também um evento mais familiar, mais intimista. Tenho certeza que é coisa boa. Com certeza. E tem uma novidade, o cliente que for, né, através aqui do podcast Logos On Time, vai ganhar uma deliciosa cortesia no seu primeiro contrato aí, na sua primeira compra com a Personal Chef, né? Franco Personal Chef. Aproveita, minha gente, você já entra em contato, tem o Instagram, tem o telefone também? Sim, então, nós vamos deixar tudo aí à sua disposição, então você entra em contato e já diz que você conheceu a Franco através do Logos On Time, tá bom? Bom, deixa eu apresentar aqui o nosso convidado de hoje, aqui conosco, esse homem de Deus, amigo querido. Nós tivemos a alegria de poder pastoreá-lo por um tempo e hoje ele está aqui para contar um pouco também da sua história. Pastor Wendel, que bom ter você aqui. Eu que agradeço, é uma honra. Prazer enorme de receber. Obrigado, eu que agradeço. Pastora S, te amo. Pastora Gesiana, te amo. É uma honra. Sua vida, sua casa, sua família. A recíproca é verdadeira. Obrigado pelo convite. Quando o meu telefone toca e eu vejo Pastora S, eu já me emociono. É verdade, boa. Porque eu vejo que a coisa boa é algo de Deus e vocês são luz aqui em Guarulhos, né? Amém. E por onde passam? Bahia, onde tem convite para pregar, mundo afora, e sei que o Senhor leva o Evangelho de Jesus Cristo no globo terrestre. Glória a Deus pela vida de vocês. E é uma honra. Obrigado mais uma vez pelo convite. Então, nós já tínhamos até conversado que íamos chamar você aqui, né, para a gente contar um pouco dessa história. Aliás, uma história que eu gratuitamente levo. Obrigado. Eu levo, gosto de falar sobre essa transformação, sobre a maneira como você realmente mudou essa tua trajetória de vida e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Quero já agradecer também a você e a toda a tua família, a Michele, os meninos, né, que certamente estão também nos acompanhando. Sim, sem sombra de dúvida. No nosso podcast. Eles amam vocês também, toda a sua família. Nós temos falado aqui um pouco sobre essa coisa de como lidar com a vida, né? Sim. Principalmente diante de desafios que a gente tem, desafios muito grandes. Só que o seu desafio foi uma realidade de vida que a gente quer que você conte um pouco sobre isso. Como é que foi
a tua experiência com as drogas, como é que você entrou neste mundo, como é que você viveu dentro desse ambiente aí, esse ambiente que a gente considera um ambiente tão difícil, principalmente quem nunca esteve lá, a gente não sabe direito como lidar com isso, mas a gente sabe que a coisa é bem complicada. Conta um pouquinho pra gente. Eu prego no púlpito da igreja, no altar, e falo sobre drogas. Infelizmente, a droga é gostosa. Eu tenho que falar isso, né? Eu não posso ser hipócrita. Isso o é muito problema é a consequência, é para onde a droga te leva. Quando um amigo te oferece uma droga, uma bebida alcoólica, ele não fala qual vai ser o resultado final, aonde você vai parar. E um dia, não tenha dúvida, quem usa droga, um dia ele vai estar na fila dos mendigos, esperando a sopa chegar. Quando você fala que ela é gostosa, você está se referindo à sensação que ela traz. A sensação que ela traz. O êxtase, a adrenalina, a euforia, a coragem. A resposta do organismo ali no primeiro momento. É de imediato, o primeiro momento. E depois é só frustração, né? Só ladeira abaixo. Entendeu? Eu não tive uma orientação dentro de casa. Hoje é muito importante que os pais conversem abertamente com seus filhos sobre sexo, droga, rock and roll, política, sobre Cristo, sobre o Evangelho, sobre salvação. Tudo tem que ter a sua medida de conversas dentro do seu lar. E eu não tive isso dentro da minha casa. Os meus pais se separaram, meu pai foi embora, a minha mãe trabalhava fora e a gente praticamente cresceu na rua. E muito novo comecei a trabalhar com 13 anos de office boy num escritório de uma rede de supermercado. Tinha 18 office boy ali, era uma sala cheia de jovens, adolescentes. E já tinha os loucos lá, né? Os que trabalhavam com cocaína no bolso. Eu não fumava cigarro, eu não bebia e comecei a trabalhar. E a minha primeira droga de imediato... Até essa idade, quantos anos? 13 anos. Você não tinha contato com droga ilícita, não sabia o que era, as drogas nem ouvido falar. Olha isso. De nada, nem ouvido falar. E um dia na sala, um dos meninos tirou lá, era um papelzinho de plástico, tipo um plastiquinho de sorvete, aqueles chup-chup, que chamavam em São Paulo. Cortou, jogou lá, fez 3 carreiras, uma pra ele, uma pro outro cara e uma pra mim. Sem você nunca ter nem sabia o que era, vi os caras fazendo, fui e fiz. Gostei. Meu Deus. Tava migrando da escola, estudava à tarde, o colégio passou pra noite, passei pra fase de ginásio, né, 5ª série, fui estudar à noite, aí já era moda de fumar cigarro à mostra no bolso, aí já cheirava, já comecei a beber, e aí foi só frustração, né? E Deus, Ele tem um projeto e um propósito na vida de todo ser humano. Né? Nós, como os conhecedores da palavra, sabemos disso. Deus é o Pai de todo cidadão, de todo ser vivo. Então, qual é a intenção de Deus para a nossa vida? É nos abençoar, é nos ver bem, é nos ver crescer. Então, eu sempre fui abençoado por Deus. Tudo que o meu coração desejava, Deus me abençoava. Eu conseguia, mas eu não conseguia manter. Eu tive excelentes empregos no decorrer da minha vida antes de me tornar um empresário. Eu entrei na White Martins. Ou seja, boas oportunidades. Muitas oportunidades. É uma das maiores indústrias de gases medicinais e industriais, que na pandemia abasteceu o mundo inteiro com gás. Não consegui tirar férias na empresa. Fui mandado embora antes. Por quê? Cheirava, não ia trabalhar no outro dia, bebia, não ia trabalhar no outro dia, recebia, sumia uma semana e aí perdi emprego. Na sequência, fiz um teste para a antiga Telesp, que depois virou Telefônica, hoje é a Vivo, né? E também a mesma coisa, eu passava nos testes, mas não conseguia me manter no emprego, porque era muita droga. Eu usava droga demais, foi dos 13 aos 35 anos de idade, né? Foram 22 anos de drogadice. Então as minhas frustrações em meu lar faziam com que eu me afundasse nas drogas, né? Relacionamentos que não davam certo, eu ia para as drogas. E isso, de algum momento desse período entre 13 e 35, algum momento você tentou parar, entendeu que era, teve sabe aquele insight? Dos 13 aos 18, com 18 anos a minha família descobriu que eu usava droga. Até que demorou, né? Então eu consegui enganar bastante. Você ficou 5 anos escondendo. 5 anos escondendo. E como é que era isso? Como é que dentro de casa? Quer dizer, seus pais e seus irmãos, ninguém percebia uma alteração? Não, ninguém percebia nada. Porque assim, a gente saía... separados. Já separado. Aí comecei a fumar, eles viram, entenderam que todo mundo fumava, os pais fumavam, era moda fumar, né? A indústria
do tabaco, ela patrocinava os verdade, Fórmula 1, grandes eventos, tinha Hollywood com moto, Era então até era status, Camel, isso, John Plays Fashion, tinha uns cigarros ali que era moda. E eu acabei entrando também nesse embalo aí e não sabia o mal que eu estava me fazendo, né? Olha que coisa. Então, Mas ainda assim você conseguia ali por 5 anos. por 5 anos eu sua mãe não trabalhei, desconfiava. terminei o colégio. Não conseguia me manter nos empregos por conta de faltas, né? Nenhum gerente, nenhuma empresa fica com pessoa. Sim. Colaborador faltou, Sim. ele já não é mais bom, né? Ficou doente e já não é mais bom, infelizmente. O mercado de trabalho ele exige que você esteja na empresa, contribuindo para o crescimento da empresa. Eu não estava lá dentro, né? Então eu faltava muito, perdi as oportunidades. E aí, por conta de eu usar droga a noite inteira e de manhã querer dormir o dia inteiro, que a minha família começou a desconfiar que havia algo de errado. Sim. Né? Aí comprava um relógio durante o dia com o salário, à noite usava droga, o dinheiro acabava e eu já desandava o relógio. Caramba. Primeira coisa. Que coisa. E aí a minha mãe começou penhorando os Isso. outros bens. Chegava na biqueira, oferecia para os próprios caras que vendiam droga. Ó, amigão, paguei R$2.000, quanto é que você dá aí? O cara falava, mano, eu te dou 2 pinos, 2 papel e acabou. Meu Deus Eu aceitava. do céu. Meu Deus. Isso, de boa. Você tá falando de algo aqui, Wendel, vou na intimidade aqui chamar Sim, o a Wendel. senhora E pelo que me parece, você não era de uma família de privações, assim, ou não era uma família pobre, paupérrima. Não. Tinha uma Nossa, condição financeira ali, você está falando de ter um relógio, ou seja, isso é só para a gente reforçar que não tem a ver com condição financeira, não, de forma com uma alguma. questão, né? Parece tão óbvio falar isso, mas é... Minha mãe, inclusive, ela mora no mesmo apartamento hoje, que é 5 minutos do Alphaville, né, na divisa ali do Tamboré, do lado do Carrefour. Vai da casa da minha mãe no Carrefour do Tamboré de a pé. Um condomínio bacana. Minhas 2 irmãs estudaram em colégio pago, a mais velha em colégio de freiras ainda, né? Teve todo um cuidado. Sim. Isso houve da família, né? Dentro desse condomínio, aos poucos, quando eu comecei a usar droga, eu vi que já tinha os caras mais velhos que usavam também. Olha aí. Né? Isso ainda facilitou a se aprofundar ainda mais nas drogas. Sim. E o meu caso em específico, assim, existem pessoas que usam droga, e da minha época até hoje, que sabem controlar isso de uma maneira que usa droga e no outro dia vai trabalhar. Vai numa festa de casamento, entra no banheiro, usa uma droga e sai e ninguém percebe. Eu saía tudo torto de dentro do banheiro quando eu usava droga durante a minha família, eu não conseguia ficar. Por isso que hoje a Cracolândia, ela é um lugar afastado. Quem fuma maconha consegue estar em meio à sociedade, quem cheira cocaína está em meio à sociedade, às vezes a gente nem percebe que a pessoa está drogada, mas quem fuma crack não. Porque o crack ele é antissocial. Eu quando fumava crack eu ficava dentro de um bueiro. Animaliza. Pra vocês né? terem uma ideia. O cara vira um monstro. Eu entrava dentro do bueiro, eu e mais um camarada da quebrada lá, tirava a tampa do bueiro, caía pra dentro, puxava a tampa e fogo Meu no castigo. Deus do céu. E aí Sabe o rato, que eu- esgoto e fedor. Voltando a essa Sim. questão, eu até acho que é importante a gente falar que é um programa também para esclarecer, né? Hoje a gente está com esse bate-papo aqui, com esse podcast, para trazer até um alerta às famílias, Sim. porque às vezes a gente ouve discursos de mães, de pais, né? Meu filho tá andando com pessoas erradas, e às vezes a referência do pessoa errada é porque mora na comunidade, Sim. é porque está estudando agora num colégio público, está tendo contato com pessoas de baixa renda, vamos dizer assim, e aí se esquecem, eu vou morar num condomínio, e se eu pudesse morar num condomínio, porque é mais seguro, porque meu filho está Colocar o filho na protegido, escola uma escola particular. particular, ou seja, está tudo empregado, ou seja, a gente precisa entender, e quando você iniciou sua fala, falando com muita propriedade aqui do quanto os pais, as famílias precisam falar sobre isso em casa, porque é para trazer essa clareza. Precisa, A gente não senhora. pode se sentir confortável, estudar porque meu filho estuda numa boa escola, mora num condomínio. Ou seja, você está trazendo aqui que dentro do condomínio você percebeu condomínio. que os caras também tá. Eu lembro de um relato de um gerente de banco, você lembra? Você me contou isso. Sim, foi, Que eu no entrevistei intervalo, ele. você falou isso, no intervalo do trabalho no banco, ele ia
colocava uma carreirinha ali no banheiro. No banheiro e né? tava lá usando. Não tem cheiro, ninguém percebe Exato. e o cara usa. Exato. A gente não pode rotular, né? Isso que eu queria. A gente precisa estar alerta e conversar. Só que aí tem um sobre detalhe, você colocou uma coisa, claro, vou voltar a falar só já sobre isso aqui que o meu bem está colocando, sobre o cuidado que os pais têm que ter de estar sempre trazendo esse assunto, Sim. independente da classe social, né? Isso. Porque a droga não respeita, Não. né? Não. A elite nem respeita. Nem se tá os- Se o trabalhando, senhor for porque- na Cracolândia Onde foi o hoje, primeiro contato? No trabalho, No né? trabalho. se o senhor for na Cracolândia hoje, vai ter médico lá, tem advogado. Como é que pode? São duas profissões hoje de uma das mais remuneradas no nosso Não é? país. Empresários. Advogado e médico, empresário, Meu Deus. pastores Pastores de igreja, levita, Meu Deus. né? Essas Meu pessoas Deus. que o diabo quer destruir Meu família, Deus, porque meu o diabo Deus, não tem meu família, Deus. então ele não se alegra com a nossa família, É isso com o aí. nosso bem-estar. É isso Então aí. o diálogo com o filho e perceber. A minha mãe tinha essa visão, que o filho dela era bom e os meus colegas não prestavam. Eu já Morava tava no loucão, condomínio, tava doido né? já, drogadaço. Quem não prestava era eu. Olha Mas só. assim, eu não gostava de dar minha droga pros outros, então eu nunca iludi ninguém, nunca chamei ninguém, porque a minha grana era curta e a droga era cara. Então não dava pra ficar dividindo. Quem divide droga é quem tem muita grana, muita droga, e aí chama e envolve todo mundo. Né? Quem tem pouca droga, ele quer usar ali, porque depois ele vai querer mais, ele vai ter que fazer uma correria para arrumar mais condição, mais grana para usar. Então é assim, não tem classe social. É o favelado, é o morador de rua, é o empresário, é o filho do médico, é o médico, né? Infelizmente. Então tem que ter esse alerta. A família ela tem que se atentar. A postura do filho, como é o seu filho? Quais são as mudanças? Nariz está escorrendo muito, está com o olho muito dilatado, está com o olho vermelho, mudou o comportamento, está agressivo, está preguiçoso dentro de casa, só quer saber de dormir durante o dia, está fazendo alguma coisa à noite. Aqui hoje também tem esse lance aí de internet, videogame a noite inteira. Exatamente. Meu filho chegou a trocar várias vezes à noite pelo dia, eu ia lá no quarto dele e vi o que está acontecendo, o menino lá vidrado no videogame e tal, e outro dia não queria acordar. Mas quando você coloca atentar. isso, para mim assim, eu entendo o seguinte, quando você desperta os pais para esses sinais, está tendo algum sinal, aí os pais normalmente ficam um pouco mais atentos, preocupados, alguns até não conseguem observar. Mas você colocou na sua fala que tem pessoas que conseguem disfarçar. Ele usa e disfarça. Durante um tempo, né? Isso que eu ia te perguntar, não é o mais perigoso, porque quando ele consegue disfarçar, não parece que ele está sob controle? Sim. Eu estou controlando aqui, tá sob controle. O resultado pode ser muito Essa pior. fase vai passar. Vai passar. Chega uma hora Normalmente que uma hora já não. ok. Se durante o Isso é dia inteiro importante. ele está usando só, dando um tirinho, vai chegar uma hora que esse tirinho não vai ter mais o mesmo efeito. Porque E aí ele o vai ter corpo dois. não- o Um corpo abismo Isso. chama outra Chama vez. outra. É que Né? nem quem interessante. bebe, não toma mais só, que o cara está acostumado a tomar uma latinha de cerveja. Daqui a pouco ele passa da latinha para a garrafa. Daqui a pouco da garrafa para 2, 3. Daqui a pouco ele está tomando 3 garrafas e pedindo uma Maria Mole. Um Que é Dreyer. isso, Maria Mole é o quê? É uma cachaça. Uma mistura. E eu aqui na minha cabeça Eu tô pensando que docinho chama Maria informado no coco. Olha a minha Mistura, né? ingenuidade. Tem Cuba, né? Vodka com Coca-Cola, pinga com Coca, pinga com groselha, fazer o bombeirinho. Meu Deus. Começa a fazer as misturas. Sim. Porque as misturas no organismo que vai deixar o cara mais louco. Porque aquilo não faz mais efeito. E daqui a pouco É que nem só agora. aprofundando. Só, né? comecei com um papel, foi para 2, foi para Olha 3, só. daqui a pouco eu tava comprando de 5 gramas. Meu Uma Deus. peteca assim de Meu droga. Deus, meu Deus. Você não entendeu? 15 Não gramas, adianta. um juju inteiro assim, ó, escondido no Não guarda-roupa vai de casa. ficar ali no raso. Não adianta. fica. Infelizmente Então essa não. pessoa que Isso é acha tão que ele tá importante. tranquilo, ninguém tá eu sabendo. controlo. Em um momento Não. aquilo vai Vai. desandar. Ó, as casas de recuperação estão lotadas. Hoje, no final eu mostro para vocês, o meu telefone 8 horas da manhã tocou, era uma pastora lá do nosso ministério, e pedindo socorro porque alguém lá do bairro dela queria se matar, Meu Deus. por conta de droga. Desespero. Desespero, começamos a ligar pro rapaz, comecei a trocar uma ideia com ele, conseguimos, se acalmou, indiquei casa de recuperação para a família. Agora à tarde no meu Instagram, uma pessoa que eu nem conheço, mas que conhece a minha história, inclusive parabéns por esse canal, por essa abertura, porque é através disso que pessoas É verdade. conseguem pedir socorro. É verdade, O menino me pediu socorro e falou assim, a minha família não sabe que eu uso droga, Uau. mas eu preciso de ajuda, Wendel, me ajuda. Eu falei assim, ó, o primeiro passo você já deu, você está pedindo ajuda para mim, você precisa falar com alguém da sua família. Se o seu caso é de uma internação, se o seu caso é de uma atenção dentro de casa, né, casado com um filho, ele falou assim, mas eu tenho vergonha. Eu falei, meu amigo, você tem que falar, cara. A droga é um caso muito sério, um assunto muito sério. Não dá para esconder isso por mais tempo. Verdade. Isso aconteceu hoje. No final eu mostro aqui a conversa no Instagram para vocês, o desespero desse rapaz.
E é sempre, procuram a Michelle, me procuram. Depois que eu tive num canal de televisão também evangélico, e aí nível Brasil, a minha rede social ela começou a explodir por conta disso. Esposas de pessoas dependentes químico, mães de filhos dependentes químico querendo saber como que eu me curei, qual foi a cura, o que você fez. E aí assim, ó, eu tenho um monte de pecado, pastor S, um monte. Eu não sou santo, mas na minha cura com as drogas eu fui atrás de Deus. Sim. Foi o único. Não existe remédio hoje. Se o senhor pesquisar na internet um remédio que cure a droga, não existe. Senão não tinha mais a Cracolândia. Sim. Um remédio que cure o alcoolismo, não existe. Não tem uma pílula para isso. E eu trabalhei nas farmácias de casa de recuperação. Eu tenho 5 internação. Conheço tudo sobre carbamazepina, long-actil, controladores de humor, calmante. Eu trabalhei na farmácia, eu medicava os alunos. Que são os psicotrópicos. Isso, exatamente. Uma psicóloga, entende? E que Perfeitamente são sobre também isso. drogas na mão de alguém que tem vulnerabilidade. E não vai dar certo, entendeu? E o meu caso não, quando eu entrei na minha última internação, demorou também para eu entender isso. Eu acho que Deus ele me internou 5 vezes para que eu pudesse me aperfeiçoar um pouco de cada caso para conseguir ficar de pé. Hoje, em meio a 4 milhões de drogados, eu sou o único de pé. Olha aí. E toda semana eu vejo uma pessoa cair, um pastor cair, um amigo cair. Você vai na Cracolândia, está cada vez mais cheia, cada vez a televisão está mostrando mais drogas diferentes chegando. O pessoal tira a Cracolândia do centro, passa para a rua de trás, passa para outra rua, mas está lá cada vez mais cheia. Eles estão dominando aquela área. E é horrível. E quando essas pessoas entenderem, ontem eu tive um dia abençoado com a minha esposa, na casa da minha filha, o quão prazeroso é você estar entre amigos, entre família. Depois do culto, eu pego na mão da gordinha e a gente sai para jantar, para passear, ando de mão dada no shopping, sabe? Escolho alguma coisa para mim comprar. E eu sei que eu vou comprar e eu vou manter. Sim. O diabo não vai tirar mais aquilo que Deus me deu condição para ter. Eu louvo a Deus por isso, porque Deus ele tem me mantido de pé. Sim. Quando eu digo dos pecados, né? Porque eu sou ser humano, a mente pensa, eu conheci muita coisa, eu conheci prostituição, conheci a balada, conheci as drogas, conheci a noitada. E eu troco tudo isso por esse Deus maravilhoso. Amém. Esse Deus que me trouxe aqui hoje, que abriu essa oportunidade, esse canal para eu falar, que Ele ainda cura, que Ele ainda salva, que Ele ainda libera, que Ele ainda restaura, que Ele prospera. Que Deus faz tudo isso. Glória a Deus. Mas como é que você chegou a esse Deus? Abriu o coração. Mas aí esse processo, você disse que esse processo, aí sua família descobre que você usa drogas com 18 anos, você tinha 18 anos? Tinha 18 anos. Como é que foi isso aí? Como é que foi essa situação dentro de casa? Como eu era muito jovem, de 17 para 18 anos, assim, ainda meio loucão, eu achava que aquilo ali era da hora. Pô, você internado, tá da hora, tá tranquilo. Tudo era uma novidade. Até para ser internado, você estava achando legal. Eu tava achando da hora ser internado. Foi sua primeira internação? Minha primeira internação. Eu tenho um tio que faleceu. Ele era pastor da igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana conseguiu uma vaga para mim em uma casa de recuperação em Uberlândia, Minas Gerais. 800 quilômetros daqui para lá. Foi meu tio, minha irmã, uma vizinha me internar. Meu pai não quis ir, a minha mãe ficou sem condições, em estado de choque por conta disso. E aí a minha irmã com o meu tio foi me levar para essa internação. Essa internação, infelizmente, eu só aguentei ficar 15 dias nesse lugar. Porque eu não sabia como era uma casa de recuperação, eu não sabia como que funcionava e achei da hora ir. Mas quando eu fui internado que eu vi o que é uma internação. Você chegar e ter que dormir num quarto com 10, 15 homens que você não conhece, você está com pessoas que você não sabe de onde veio, quais são as procedências. Eu era um cara louco, mas eu vim de uma família que tinha um cuidado comigo. Eu não tinha essa experiência de rua, experiência de cadeia, experiência de maloqueiro. Eu ainda não tinha isso. Eu ainda era só um cara que conheceu a cocaína no trabalho. Né? E de repente eu comecei a ouvir histórias de gente que estava internado para fugir da polícia, para não ser preso. Gente que estava internado porque está devendo para os traficantes vão matar. Gente que está internada, que está fugindo da quebrada. Eu comecei a ver aquilo ali, de repente eu senti que eu já estava bom. Que hoje é o famoso chá do já tô bom. Essa foi a mentira que existe. Chá do já tô bom. A gente manipula a situação. Já tô bom, quero ir embora. E aí eu vim embora dessa internação, né? Mas você ficou 15 dias sem usar? 15 dias sem usar. 15 dias sem usar, limpo. Regras, né? Ali. Regrado. Casa de recuperação é regra. Isso muda tudo a história. Pra quem não está acostumado com a disciplina, não está vivendo isso, né? Uma casa de recuperação, ela põe 4 passos para você, que é o seguinte. A doença, ela é biológica,
psicológica, espiritual e social. Precisa se tratar desses 4 fatores dentro de uma casa de recuperação para que quando você saia, você consiga ter estrutura para ficar de pé. Se você não tratar, você não consegue. E 15 dias não dá tempo. Tipo assim, 15 dias você só trata praticamente o seu biológico. O que é o biológico em uma casa de recuperação? A minha última internação, para vocês terem uma ideia, eu fiquei quase 20 dias na rua, morando na rua, comendo lixo, fumando crack 15 dias, sem dormir, sem comer, sem me alimentar. Eu estava destruído, eu era um zumbi. Então, quando você é internado numa situação dessa, a própria pessoa que te acolhe na casa de recuperação, que faz a sua internação, ela já te coloca para dormir uma semana. Só te chamam para comer, você levanta para ir no banheiro e só come. Então você começa a dar uma parte de desintoxicação, pôr o seu sono em ordem. Passado sessão uma semana, entra as regras. Você vai levantar às 7 horas da manhã, vai fazer a sua higiene, aí você vai pro Provérbios, vai fazer Provérbios, 15 minutos de joelho no chão, oração, aí vai pro culto, café da manhã às 9 horas. Tomou café da manhã, depois do café vai para uma laboterapia. O que é a laboterapia em uma casa de recuperação? Inchada, carpimata, quebrar o morro, limpar banheiro. É a gente que faz isso nas casas de recuperação. Aí os que estão mais velhos, que nem eu cheguei em fase de cuidar de horta, de cuidar de farmácia, né? Cheguei a ficar recepcionar as visitas, fiquei numa parte mais legal. Mas até chegar nesse processo, já cozinhei para mais de 100 homens, já lavei muita louça, né? Tudo quem faz é os alunos. Quando você vai chegando, você vai pegando os piores serviços da casa. E aí você vai passando os dias e você vai melhorando dentro da casa, você sendo promovido. E quem vai chegando vai pegando essa parte ruim. E ocupando a mente, ocupando a mente, tempo, né? Isso. A hora que eu cheguei, eu falei para um dos meninos que falou, e a correria, como é que tá? Eu falei, tá a milhão, graças a Deus, eu oro a Deus para isso, que o meu dia seja cheio da hora que eu acorde e da hora que eu deite. Que aí eu não consigo pensar em nenhuma besteira fora da minha programação de igreja, trabalho, família e abençoar o próximo. Essa é a minha vida hoje. Eu vim para isso. E lá na casa de recuperação da mesma forma, você tem muitas atividades. Muitas atividades, é o dia inteiro de atividade, o dia inteiro. Domingo é livre. Né? O domingo é livre. Essa casa que eu tava, tinha essa primeira, tinha piscina, tinha playground, tinha quadra de futebol, tinha quadra de tênis. Pela presbiteriana, uma casa né, de nível. E aí, passado-se essa parte do biológico, vem a psicológica. A parte psicológica, ela machuca muito, pastora. Muito. Por que machuca? Normalmente, quem está internado, ele vive assim, eu já tive. Eu tive esposa, eu tive emprego, eu tive carro, eu tive moto, eu tive filhos, eu tive família, eu tive dinheiro, eu tinha tudo. E a droga, ela tira tudo. Ela tira tudo. Quem vai internado não tem mais nada, absolutamente nada. Perde carro, perde moto, perde a dignidade, honestidade, caráter, vergonha na cara, perdeu tudo. Não tem mais nada. Ele vai para lá. Antes dele ir, aqui fora, ele já perdeu tudo. Só que ele ainda está no uso, então para ele está da hora. A dor que ele está sentindo está sendo suprida pelo álcool e pela droga. Aí está tranquilo. Quando passa o efeito da droga que começa a doer, ele volta a usar. Só que na clínica não tem. E aí é onde começa a doer. Por que dói? Porque ele entendeu as perdas. Aí vem a dor da perda, que é uma das coisas mais ruins que o ser humano sente, é dor. Né? Dor de perder a esposa, aí começa a vir um coração, aí a mente já começa a lavar um outro marido, os meus filhos não me amam mais. Sensação de impotência, de total, de não ser ninguém, pô, eu sou um lixo, o que eu fiz da minha vida, por que eu menti, por que eu roubei, por que eu enganei, por que eu fiz isso, começa a doer muito. Mas aí tem um profissional que cuida disso, tem o... Dessas minhas 5 internações, 2 casas que eu passei eram ricas, com médicos, com psicólogo, né, com psiquiatra, tinha uma equipe. Aí você as outras não. As outras não. Mas essas outras que eu passei, foi aonde eu conheci a palavra, aonde eu conheci Jesus. Foi o impacto mais espiritual. Foi o impacto espiritual, exatamente. Aonde que vem o espiritual? Quando vem essa dor do psicológico, que foi o meu caso, e eu falei assim, e agora? Ou eu jogo tudo pro ar e vou embora, ou eu vou pro espiritual, de joelho no chão, porque me ensinaram que Jesus vai lá no coração da minha mãe, me ensinaram que Jesus vai lá no coração dos meus filhos, me ensinaram que Jesus vai restaurar aquilo que eu perdi, me ensinaram isso. Então eu falei assim, eu quero conhecer esse Jesus, eu quero esse Jesus na minha vida. O Senhor cura? Curo, então me cura, vou te curar, obedece. Glória a Deus. Fica quietinho aqui, não é o seu tempo de ir embora. Né? Salmo 40 primeiro fala, esperai com paciência no Senhor. Hebreus capítulo 11 no versículo 1 fala sobre a fé, né? Que nós temos que ter fé.
E aí eu falei, essa fé que foi feita o mundo é a fé que eu vou ter, que eu vou conquistar as minhas coisas de volta. Glória a Deus. Você entendeu? Salmos 37:5, deleita-te teu caminho no Senhor e contemplarei o desejo do teu coração. O Senhor sabia qual era o meu desejo, mas eu precisava obedecer. E aí eu fiquei na minha internação, passei ao psicológico, as dores, entrei no espiritual, e aí veio o social. O que é o social? A reintegração à sociedade. Né? Você começa, a casa de recuperação a gente começa a te levar nos cultos, né? Para você começar a se portar perante as irmãs dentro da igreja, saber olhar para a mulher do teu irmão com todo respeito, né? Começar a admirar de novo a tua mulher, saber como lidar com a tua mulher, né? Não ser mais agressivo, saber essa pegar... ressocialização, qual é o nível em percentuais de sucesso? Porque eu sei assim, eu penso, você está falando, eu estou aqui tentando imaginar uma casa de recuperação, claro, dentro de um padrão. Quando você coloca todo esse protocolo, né, e esse procedimento nessas fases, eu imagino uma casa de recuperação muito bem estruturada, porque eu sei também que tem umas que são muito boa intenção, mas com pouca organização, pouca estrutura. Eu não vou nem entrar no mérito, até porque para mim todas elas têm um excelente trabalho, que é o trabalho de pegar alguém e tentar restaurá-lo, né? Então isso aí para mim já é sensacional. Mas eu digo assim, esse protocolo todo esse trabalho, eu penso que talvez lá o biológico, você disse o psicológico e o espiritual, sejam 3 áreas que ali dentro você resolve. Mas o social agora você tem que sair, né, para essa ressocialização. Esse impacto agora com o social é o mais complicado ou não? Muito difícil, é muito difícil. Principalmente quando você está de pé. Porque ser crente dentro da igreja é fácil, ser curado dentro de uma casa de recuperação é fácil. O problema é quando a gente sai do portão para fora. Aí, né? O mundo está aí. Aí o mundo já dos malignos. Né? Então a gente tem que tomar todo um cuidado. Nós somos desse mundo. Né? Então a gente tem que ter um cuidado. Então o que acontece? Numa das minhas internações... Né? Você não sai de lá. Vamos ver. Então, quando eu saí... Não, né? Pode ser levita, mas não levitando, né? É muito impressionante. Isso era o máximo. É isso. A senhora está certíssima. É isso, pastor Edson. Então, quando eu saí de uma das minhas internações que meu pai foi me buscar, eu entrei no carro do meu pai. Mas ele, com toda a sua inocência, sem saber o que estava fazendo, acendeu um cigarro. O senhor entendeu? Como é que eu, internado 8 meses... Lá em Sorocaba, Piedade eu estava, e meu pai foi lá me buscar. 8 meses internado, entrei no carro, dei um abraço, ele já aquele cheiro de nicotina, meu pai fuma muito e fuma até hoje, e ele já me acende um cigarro. O senhor entendeu? Então é essa a parte. Foi um gatilho para você. É um gatilho, e é um gatilho. Naquele primeiro momento, eu caí depois. Eu não me mantive de pé, eu caí. Depois dessa internação também. Foi a sua última? Não. A última internação... eu fui numa festa na casa da minha mãe. Eu já estava com a Michele, mas muito pouco tempo. Porque eu saí da última internação e logo já me casei com a Michele. Foi muito rápido. E a gente foi na casa da minha mãe, estava tendo o aniversário da minha mãe. As minhas irmãs fumam, bebem e chegaram com garrafa de saquê. Meu cunhado com Johnny Walker, caixinha de cerveja e tal. E aí, eu todo crente, né? Todo caretão, tudo certo, todo homem de Deus ali. Bem intencionado. Feliz, muito feliz. E aí já vi aquilo, entendeu? E ambiente totalmente. Vem os deboches também por conta disso. Demora até eles te respeitarem. Demorou. E aí eu chamei minha mãe na cozinha e falei assim, mãe, eu vou embora. A minha mãe entendeu na hora, prevenção à recaída. Eu me preveni para não cair. E aí eu fui embora. Nesse dia eu encontrei um cara que fumava crack comigo embaixo da ponte. Eu tinha comprado aquela Tucson preta. Ele tava todo sujo, mendigão. Tinha acabado de sair dentro do Rio Tietê. Falei, isso aqui ajuda, rapaz? Ele falou assim, Gugu, eu quero isso aí pra minha vida, o que você tem hoje. Liguei pro pastor que cuidou de mim, o último pastor Jorge. Tô com uma vida, tô aqui em Osasco. Posso levar pra casa de recuperação? Ele é carioca, o vaso! Todo contente assim, pode levar, você leva, pode levar. Internei um rapaz, o rapaz se levantou, fiquei bem, levei roupa para ele, levei uma Bíblia, graças a Deus, o senhor entendeu? E aí eu comecei a entender a prevenção à recaída. Antigamente, por que eu caía? Eu ia falar desse Jesus lindo dentro do boteco, onde estavam meus amigos cheirando e bebendo. Então tinha 10 caras aí cheirando, 10 trevas, e eu a única luz naquele momento. Então é mais difícil eu da luz tirar os caras das trevas do que
Eles sufocavam. As trevas me tiraram da luz. E foi o que aconteceu. No primeiro dia eu preguei, no segundo dia o cara com a borda do nariz branco, eu falei, vamos tiro pra mim. Entendeu? E o cara sem malícia também, sem intenção de chegar. Isso é tão importante, né? Essa fase não é nem a fase, esse entendimento. E eu acredito que até hoje você está liberto, mas eu penso que você tem esse entendimento até hoje, até porque você trouxe isso na sua fala, que quando você chegou aqui você falou sobre a sua rotina, que você mantém. Por quê? Porque você tem o entendimento de que você é gente, né? Até fiz a brincadeira mesmo e proposital. Sai de um centro de recuperação, sai de uma clínica, sai limpo, desintoxicou, passou toda a crise, todas as fases, passou por todas as etapas, mas é gente, não virou anjo, né? E aí a vontade vai vir. Você tem um organismo vivo. A vontade ela vem. Então eu entendi que todos os dias, né? É um dia após o outro. É o verdadeiro AA, o NA, é o 24 não, horas, né? é o só hoje. É o só por hoje. É o só por hoje. Depois da pandemia, nós fechamos 4 lojas. Isso para mim foi muito triste. Né? Mas eu também tenho que ver a mão de Deus no fechar essas 4 lojas. Sim. Porque eu sobrevivi às 4 lojas que fecharam e não caí. Não voltei às drogas. Meu corpo pediu a droga. Aquela dor daquele momento de ter que abaixar uma porta. Né? E agora? E eu venci aquilo. Eu moro na esquina do McDonald's, da Timóteo Penteado. 2 quadras pra cima tem um prostíbulo, onde ficam garotas profissionais ali trabalhando. Quantas vezes eu passei ali e quis ficar por ali? A senhora entendeu? Porque o meu corpo conheceu isso. É tão honesto você reconhecer e trazer isso, porque a gente vai ouvindo testemunhos das pessoas, né, quem está acompanhando a gente. Normalmente, quando você ouve alguém falar, principalmente num púlpito de igreja, no altar, que já é elevado pela própria estrutura física. E quando você vai ouvindo alguém contar sobre como venceu, quem ele é hoje, e bem-sucedido em todas as áreas, quem está ali tentando ainda se libertar, vai se diminuindo cada vez mais, falando, isso não é pra mim, como isso está distante, como está distante. E quando você traz aqui no altar, quantas vezes também já te ouvi falar, essa sinceridade e esse coração aberto de dizer, a vontade existe, né? Eu sou gente, eu sou homem, a natureza do pecado está em todos nós, mas de você poder dizer, às vezes vem ao coração. E é honesto, mas saber, eu tenho recurso, eu tenho onde buscar, né? Eu tenho o meu escape, que é em primeiro lugar o Senhor. Então, alguém pode até estar chocado, falando, meu Deus, como assim? Ele já teve vontade de parar no prostíbulo? Teve a crise e pensou, sim, porque outras pessoas pensam em outras coisas. É que a gente, às vezes, hierarquiza, né? O pecado e hierarquiza o erro, né? Pastora, então, que lindo, né? E saber que você está de pé, porque reconhecer é importante dizer, opa, eu sei quem eu sou. Talvez o passo mais importante seja esse, reconhecer a sua fragilidade, saber aqui eu vou. Tem que tomar muito cuidado. É um risco, né? Seu limite de atuação, como você estava falando, a questão do bairro, não é agora o meu momento, não é lá que eu vou. Porque a 5 internação foi para isso. Porque a primeira queda foi por conta de frustração. Fui frustrado e voltei para as drogas. Segunda, fui pregar no bar para um monte de gente. A terceira, prevenção à recaída, não subter uma postura. Entendeu? Então eu fui aprendendo com as minhas quedas para que hoje eu me mantenha de pé. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Quando eu saí dessa última internação, que foi de 1 ano, o pastor Marcelo Pacheco, da Suas Mãos de Deus da Casa de Recuperação, quis me levar na Cracolândia. Foi lá que eu mudei para Guarulhos, conheci os pastores, tudo, a Delogos, vim para cá. E ele quis me levar. E eu falei assim, eu não vou. Não, mas você precisa ir, os caras precisam te ver lá. Eu falei, mas eu não posso ver os caras agora, eu não posso ter esse contato com o crack. Eu acho tão interessante você falar sobre isso, eu quero até fazer um recorte aqui, porque eu percebo o seguinte, a grande maioria das pessoas, quando tem uma experiência de sair desse mundo e tal, tem, claro, também o grande desejo de trabalhar com essas pessoas para ajudar outros. Mas às vezes eles não entendem que ainda não é o ambiente, não é o cenário mais favorável para você pregar o evangelho para quem já passou por esse processo. Então, eu estou falando isso porque, olha, mais recentemente, talvez aí há 2 anos atrás ou 3, uma pessoa me procurou dizendo, pastor, eu quero muito fazer esse trabalho e tal, porque veio de lá. E aí eu disse, olha, ainda não é tempo, a gente ainda vai discutir sobre isso e tal. E a pessoa deixou de congregar conosco, aí agora, recentemente, eu soube que teve uma recaída feia, porque foi fazer esse trabalho e acabou não resistindo. Então, assim, a grande questão é de ter essa sabedoria, sabe essa coisa do entendimento, né? Dizer assim, olha, peraí, eu estou preparado para isso, eu saí desse mundo. Imagina, né? Uma pessoa que viveu o tempo inteiro na prostituição,
Ele viveu nisso, ele tinha uma ninfomania. Aí ele volta para dentro de um centro de prostituição para evangelizar. É muito arriscado. Muito arriscado. Você está tirando no próprio pé. A Bíblia é tão clara sobre isso. Fugir da aparência do mal. Isso. Então, se a pessoa entende qual é a sua vulnerabilidade, por que ela vai se expor a essa vulnerabilidade? Né? Dizer assim, é muito complicado. Depois de 2 anos congregando aqui na Delogos, né? Casado, com os filhos já morando comigo, veio de novo o convite do próprio pastor Marcelo. Wendel, vamos? Eu falei, quem vai? Ele falou assim, eu, os meus filhos, minha esposa, mais um pastor. Opa, mais um pastor? Vou estar protegido já de 2 pastores. Vou levar minha filha, vou levar minha esposa, e aí nós vamos. Então eu fui com soldados de Jesus ali, com essa proteção espiritual. Aí eu falei, opa, agora eu vou. E aí quando eu desci do carro, que eu já vi logo o cara agachado e tacando fogo no cachimbo, soltou aquela fumaçona e ela veio na minha cara, e eu falei, Senhor, e agora? Aí o Senhor me usou. Vai lá, toca nele, abraça ele. Foi dessa maneira que Jesus falou pra mim. Aí eu cheguei perto do cara, e assim, ele já levantou, ele já viu que eu era de Deus, já me deu um abraço, ele sentiu a aura do Espírito Santo naquele momento. Fiz um evangelismo, nós trouxemos 6 pessoas daquela noite da Cracolândia, direto para a Casa de Recuperação do Só as Mãos de Deus, do pastor Marcelo. Foi tremendo. Ali eu falei assim, obrigado, Jesus. Nós batizamos o que? Uns 20 de lá, né? Uns 20 mais ou menos. Sim, eu lembro dessa fase, eu lembro, né? Eu estava aqui, acompanhei tudo isso. Então eu consegui passar por esse momento. E eu aprendi, eu prego nas casas de recuperação, nas igrejas, e quando eu estou falando com um dependente que pergunta para mim, cara, como é que você vence a sua maior adversidade do teu dia? O teu problema maior? Dentro da minha casa, uma colher suja na pia causou uma briga entre eu e a Michelle. Olha aí. Briga de marido e mulher, briga feia, que acho que todo relacionamento às vezes todos têm. Só mudamos o endereço. Uma briga por causa de uma colher em cima da pia e uma gritaria e tal. Não vou aguentar. Tá bom, fui no quarto, escolhi a melhor bermuda, a melhor camiseta, o melhor tênis, abri o cofre, peguei uns 3, 4 mil reais da ótica, coloquei no bolso, 4 carros na garagem, Deus já tinha me dado. Escolhi o melhor carro para sair. Falei, hoje não vai prestar. Entrei no meu melhor carro, liguei o carro, na hora assim, o Espírito Santo sentou do meu lado. Jesus falou assim, você vai voltar sem nada. Você vai acabar lá embaixo da ponte, da onde eu já te tirei uma vez, sem nada. Será um efeito dominó. Você perde a esposa, os filhos vão voltar para a casa das mães, as lojas vão começar a fechar, as pessoas que eu coloquei na sua mão para que você abençoe como patrão começarão a sair do emprego, você não vai ter mais nada. Olha a cadeia. É uma cadeia. Esse discernimento, isso, né? De Jesus. Sem enxergar. E agora? Você escolhe, pode ir. Porque Jesus é assim, né? Eis que diante de você eu ponho 2 caminhos. 2 caminhos. Dessa maneira. Eu desliguei o carro, saí de dentro do carro, fui lá na fofinha, vem aqui meu amor, eu te amo. Um abraço na Michelle, um beijão na boca dela, fui lá, guardei o dinheiro da loja, tirei a minha roupa, coloquei um chinelinho de dedo, sentei no meu sofá e agradeci a Deus. Obrigado, porque o Senhor me orientou. O diabo, a Bíblia é clara, ele está assim, ao derredor, procurando uma brecha. A brecha foi a colher suja na pia. O diabo encontrou, falou, é agora. Uma colher. Né? E aí o Espírito Santo também encontrou uma brecha no coração e Deus, né? E você decidiu em quais das 2 brechas você ia. Então eu falo hoje, a gente tem a opção de no final do dia, não precisa ser só o dependente químico, aquele que gosta de um happy hour, aquele que gosta de ir numa festinha no final do expediente, mas que ele tem uma esposa em casa, ele tem os filhos em casa, ele tem família em casa. E às vezes ele opta em dar uma voltinha, dar uma saidinha. A brecha. Então você escolhe o que você quer para sua vida. Hoje eu sempre escolho, e até o dia de Jesus voltar ao meu lar. Amém. Escolho a minha cama grande, não escolho mais o papelão no chão. Amém. Escolho a minha esposa. Você tem essa consciência de quanto o inimigo quer roubar. Ele quer. Ele não desistiu. Ele não desiste, não desiste de nós, né? De forma alguma. Ele tá esse testemunho, ele é muito rico. Eu louvo a Deus por isso. Eu não sou diferente de ninguém. A minha diferença, pastora Gesiana, foi encontrar a Deus e saber que nele eu vou encontrar a saída para o meu problema, a saída para o meu dia frustrante, a saída para a minha dívida, a saída para a minha briga com a minha esposa. É nele que vem a saída. Provérbios ensina a gente a ser homem. Provérbios ensina a gente. A Casa de Recuperação me ensinou isso.
Sim. Então eu tenho mantido em prática. É o dia a dia, é o dia de cada vez. As vontades vêm da droga, de tudo, mas eu tenho que saber o que eu vou escolher para minha vida. É isso aí. Né? Sua decisão. A decisão a gente escolhe, eu escolho a minha casa, eu escolho Deus, eu escolho minha esposa, os meus filhos. Tive um dia ontem lindo, maravilhoso, no final do dia eu fui cultuar, encontrei uma pessoa que eu orei no sábado na igreja, me procurando, me esperando, com a esposa, com a filha. Que lindo. Isso lindo. é sensacional, é maravilhoso. Às vezes a sensação, eu falo para os meus filhos, eu cheguei a comprar o carro que eu quis, cheguei a morar na casa que a gente desejou, tenho coisas que eu nunca esperava ter na minha vida, mas o mais gratificante é quando eles estão na minha mesa. Na minha mesa me chamando de pai, posto uma foto, eu te amo, tenho orgulho do pai que eu tenho, o homem que o Senhor se tornou. Esse pai que a gente vê Jesus, né? Sabendo das minhas fraquezas, das minhas dificuldades, das minhas áreas, dos meus pecados, né? De tudo que acontece. Sem negar a humanidade, mas vivendo essa espiritualidade. Mas vivendo a espiritualidade, vivendo esse Jesus. Mano, eu queria puxar um pouco aqui lá atrás, para você contar como foi esse processo de conversão, porque aquela história é muito Aí você muito pensou forte, a mesma coisa que era isso. Esse daquele momento da sua mãe te procurando ali. Adulto. Queria que você contasse um pouco isso, que isso é muito forte. Isso foi lindo. Uma mãe, ela nunca desiste de um filho, né? Seja ele o que ele for, a mãe está sempre em oração. Sempre acreditando que Deus vai mudar a vida do filho dela. E por mais que eu roubava a minha mãe, eu mentia pra minha mãe, eu tirava as coisas da casa dela. Você chegou nessa fase de pegar objeto Cheguei, de casa, não, trocar por droga? Sim, eu roubava as roupas da minha mãe, as joias, minha mãe tinha muito ouro, minha mãe tinha. O lance da chapinha chega a ser até engraçado, porque a chapinha foi o último roubo que eu fiz dentro de casa. Roubei a chapinha da minha irmã tinha um cabelinho meio ruinzinho e vivia à base de chapinha. Um dia essa menina chegou do trabalho, tomou banho, foi procurar a chapinha, cadê a chapinha dela? Eu já tinha vendido a chapinha. E eu vendia por troco de nada, 10, 15 reais, coisas valiosas, sabe? Celular, jaqueta de couro de R$1.000, por 5 contos, 7 contos. Era o preço de uma pedra de 5 e um maço de cigarro, que na época tinha um tal de um Wait lá, um cigarro fora do Paraguai de R$2, para poder fumar, né? E aí as minhas irmãs, louva a Deus por isso. Se não fosse isso, talvez hoje eu nem vivo estava. Pressionou a minha mãe. Mãe, esse vagabundo precisa sair daqui de dentro. Ele vai matar a senhora, mãe. E a gente não vai suportar. Vamos chamar a polícia, vamos dar queixa dele e ele vai ser expulso de casa, mãe. Põe ele pra fora, põe ele na cadeia. E eu tava na rua esse dia, eu não tava em casa, né? Eu tinha roubado a chapinha, fiz um troco lá e tava fumando. Aí acabou a droga e eu voltei pra casa nessa noite. Quando eu estava chegando no condomínio, dentro do condomínio tinha uns 4 camburão da polícia. E lá fora do condomínio tinha mais uns 12 camburão. Porque eu acho que eles vão passando e vão parando para ver o que está acontecendo, né? E vendo polícia. Tinha um enxame de polícia ali no prédio da minha mãe. Eu parecia o Pablo Escobar, o rei do tráfico. Olha aí. Vocês entenderam? E aí entrei e tal, e eu já vi os porteiros cochichando pros polícia. É ele. Eu fui subindo no prédio, os polícias vindo atrás de mim, eu olhava pra trás, aquela bando de policial, eu falei, Senhor, é comigo o negócio. O que eu fiz? Eu cheguei na porta, as minhas irmãs gritando, é ele, pega ele. O prédio inteiro acordou, saiu todo mundo pra fora. Fiz a minha mãe passar uma das maiores vergonhas, acredito, da vida dela. E aí tinha um policial que era crente. Tinha um ali que foi usado por Deus. E ele falou pra minha mãe, eu já tinha uma passagem. Se ele for preso, ele já não é mais réu primário. Ele vai ficar preso e aí vai receber processo, tudo, e às vezes vai sair pior do que está. Retira a queixa e põe ele para fora de casa. Aí a minha mãe foi tocada naquele momento pela fala daquele policial, retirou a queixa. Aí os policiais pediram foto minha, o condomínio tinha 4 portarias. Pegava, o condomínio era grande, é grande. 4 ruas, 4 portarias, minha foto em todas as portarias, eu fui proibido de entrar ali dentro. Na sua casa? Na casa da minha mãe, na minha própria casa. Fui pra rua. E acredito que a minha mãe fez isso mais por conta das minhas irmãs. Então imagina pra minha mãe. Né? Então ela entrou em oração, em jejum, em clamor, né? E ela conta isso também, nos testemunhos dela. E aí embaixo da ponte, eu já estava há mais de 15 dias sem comer. Meu Deus. Eu já não aguentava mais. Eu estava falecendo. Aí, você já estava indo. E assim, eu tô aqui é uma marquise, tá bom? E aqui já é o Rio Tietê. Você mergulha dentro dele. Você nem tem acesso fácil ali pelas marginal. Você vê que o rio ele tá mais para baixo. Eu estava lá
numa marquise de uma ponte, na parte de Osasco. E aí, Jeremias 33:3, clame a mim e respondei-te-ei coisas grandes e ocultas que não conhece. Lembrei dessa passagem que já tinha ouvido minha mãe pregar pra gente, falar pra nós, né? Minha mãe colocava lencinho no bolso da minha calça, na sola do meu sapato. Tudo isso ela pode imaginar, ela fez, sabe? E aí, às vezes eu tava fumando, enfiava a mão no bolso pra procurar alguma coisa e achava lencinho. Falei, minha mãe tá fervorosa. Enfim, eu terminei essa oração e falei para Deus assim: Senhor, se tu existe, se o Senhor é esse Deus mesmo que a minha mãe fala, me leva agora, né? Me mata ou me cura. Eu não aguento mais, eu não aguentava mais. 35 anos de idade, 23 anos disso, muita humilhação, sabe? Eu vi assim de familiares: você é um lixo, você é um merda, você é a sala de sapato que eu piso, a vergonha da família. Eu já estava na calçada, encontrei familiares, eles atravessaram a rua para não me encontrar, para não me cumprimentar. Então, quando eu terminei essa oração, a minha mãe estava em cima desse viaduto me procurando. Meu Deus. Então, o Espírito Santo já sabia que eu ia fazer o apelo, já tinha tocado na minha mãe, que sentiu a minha falta e foi atrás de mim. Uau. E ela começou a gritar gugu, gugu, lá de cima da ponte. Tinha mais uns 3 loucos ali fumando crack comigo. E eu falei, minha mãe, galera. Falou, rapaziada, joguei meu cachimbo dentro do rio e foi ao encontro da minha mãe. Fedendo, magro, sem dente, careca, zoado. Minha mãe me abraçou, começou a chorar. Uau. Perguntou, você quer ajuda? Eu falei, quero, mãe. Eu preciso de ajuda. Ela falou assim, então a mãe vai te internar. Mas escuta bem o que a mãe vai te falar. É a última chance que Deus está te dando. Uau. É a última. Eu falei, eu sei, mãe, eu orei isso a ele agora. Ou a cura ou a morte. Uau. E ele trouxe a cura. Jesus trouxe a cura. E aí ela me levou para casa, raparam o meu cabelo, ela me emprestou uma camiseta dela, uma bermuda dela, comprou uma Havaianas para mim. Como eu já tive 4 internações em outros centros terapêuticos, clínicas mais sofisticadas e eu não dei o devido valor, essa que ela conseguiu era uma clínica muito simples, muito pobre. O chão era de barro, as paredes não tinham reboco, não tinha luz elétrica. Acendia a luz à noite, era um motorzinho de mobilete, que o pastor fez um gerador, tá? Para pegar água. Você lembra daquelas banheiras de borracharia de antigamente? Sim. Era uma banheira daquela, era uma clínica em Cotia. Então, era no meio da mata, ele achou uma queda d'água, arrumou uns canos e levou os canos até essa banheira. A gente pegava a lata de 18 litros de tinta, catava a água, subia até a casa, carregava a caixa d'água, para ter água para a cozinha, fazer o nosso alimento, carregava o tambor do banheiro para jogar água no vaso, para fazer a higiene. Para tomar banho, foi banho de caneca. Eu tomei banho de caneca há 1 ano, esquentando água, a gente esquentava água numa lata e ia para o banheiro. 3 minutos dentro do banheiro. E aí o obreiro já abria a porta e mandava você sair, para você já aprender a não pecar desde aquela época dentro do banheiro. Então era 3 minutos de banho. E aí é a outra prova, porque na sua casa você tem banheiro, você tem chuveiro quente, né? Tudo isso, então você não deu valor, então passa pela prova. A carga de recuperação, se você não trabalhar na cozinha, você não pode entrar na cozinha. Em nenhuma das clínicas que eu passei. Tem os cozinheiros e os alunos que estão trabalhando. Você não pode abrir a geladeira. Eu me lembro até hoje, em uma clínica que eu passei, a minha abstinência estava muito forte. Muito forte. Eu precisava de um doce, para que aquele doce me controlasse e passasse um pouco da minha abstinência. Eu chamei um obreiro, falei, irmão, pelo amor de Deus, me dá um doce, me dá um gibi. Eu sabia que tinha, porque a gente vê as coisas chegando, as compras. Ele pegou, na minha frente, ele pegou um fardinho, ele abriu, ele tirou um gibi, ele catou uma faca, ele colocou o dedo dele assim, ó, ele cortou um quadradinho, tamanho da unha. Falou assim, ó, toma aqui. Aquele dia eu virei crente. Porque eu olhei aquilo e eu queria matar ele. Eu ia voar em cima dele. Você tá tirando? E ele falou assim, aqui você come o que te dão. Se você não estiver feliz, a porta está aberta. Pode ir embora. Rapaz. Aí eu falei, a prova é essa, né? É forte. E aí eu comi os doces. Amém. Ele se tornou meu amigo hoje.
né? Um homem de Deus também, conhecedor da palavra, muito inteligente, mas estava sendo usado naquele momento para forjar o meu caráter, né? E eu passei por isso. E aí passei por essa internação. O tratamento ele era 6 meses nessa última clínica. Eu fiquei 6 meses. No dia, entrei lá com a roupa da minha mãe, não tinha nada. Quando acabou o tratamento, chegou uma doação de pão naquela casa de recuperação. O rapaz não me conhecia, ele não sabia que eu estava de alta. Ele olhou para minha cara, apontou o dedo no meu nariz e falou assim: não vai embora. Se você for embora, você vai sair por aquele portão, você vai tropeçar numa bituca de cigarro e vai sair daqui caído. E aí não vai te valer de nada, você não está preparado. Né? Salmos 92 fala sobre a flor do Líbano, que ela cresce para baixo 5 anos, ela cresce para cima 5 milímetros, né? Para ela respirar, e 5 anos para baixo, crescendo, se enraizando, grudando, pegando, ficando firme. Depois ela cresce e fica uma das maiores, acho que árvore do nosso país, né? Uma coisa assim, não me recordo da passagem direita, mas é mais ou menos isso. E vai vir vendaval, vai vir tsunami, vai vir tudo. Ela faz assim, ó, e ela volta. Isso vai acontecer na sua vida, se você ficar no tempo de Deus. Foi aonde Deus falou comigo em Hebreus, do capítulo 11. Por isso que eu bato no martelo na fé, né? De você ter a fé desse versículo, que assim foi feita a terra. Então Deus ele vai realizar, se a gente tiver essa fé, que é como um grão de mostarda. Salmos 40 fala para esperar, e eu tive que esperar. Nesse mesmo dia aí ele saiu marchando, foi embora e tal. Chegou o pastor à noite, o irmão dele estava doente no Rio de Janeiro, o dono da clínica. A clínica era do tamanho dessa sala aqui, desse estúdio, tá? Com uma divisa no meio, aqui tinha 4 triliches, uma grudada na outra, tinha 17 homens nessa última internação, e ali era a cozinha. Meu Deus. A cozinha desmontava para fazer a igreja. Entendi. Entendeu? Mas era um lugar que Deus habitava, Deus estava ali. Entendeu? Era ali daquela simplicidade. Deus estava falando para mim: seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Se você não passar por isso, não vai te valer de nada de novo. Glória a Deus. Né? E aí o pastor chegou e falou assim: Wendel, você tá de alta, eu vim aqui para te buscar. Mas se você ficar, eu te levanto agora, obreiro da classe. Você vai cuidar dos 17 alunos, você vai tomar conta, você vai ficar com a minha caminhonete, aí tinha uma estradinha, para aí você ir buscar as doações de farmácia, doação de supermercado, de açougue, buscar pão. Se algum aluno passar mal, você leva no postinho. Você vai começar a estudar a palavra, você vai começar a pregar, você vai abrir culto. Tinha mais um aluno que também já era conhecedor da palavra. Você e o Daniel, era o Daniel Garcia, vão começar a cultuar. E aí eu senti Deus naquele momento, né? Entendeu que era... confirmou, né, a palavra. Já era para ter saído, você já estava de alta. Já estava de alta, ele veio aquela buscar. primeira palavra para você não sair, e aí Deus confirmando, você continua. Exatamente. E aí eu fiquei. A minha família achou que eu tava louco. Ele falou: tem droga lá dentro, não é possível, porque todo mundo quer ir embora. E ele quer ficar. Mas aí comecei a conhecer o Jesus, né? Comecei a estudar o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Conhecer esses milagres, ver o que Jesus fez, quem Jesus curou, o cego, a mulher do fluxo de sangue, todas essas obras que Jesus fez. Eu falei: eu quero isso para mim, eu quero pregar esse evangelho, né? E eu comecei a ter sonhos de me tornar empreendedor, de me tornar empresário. Jesus colocou a rede ótica HD, o sonho, no meu coração lá dentro. Lá veio o símbolo, lá veio a imagem, né? Ali eu comecei a ser um filho pidão, né? Senhor, eu vou ficar mais... Senhor, você vai me dar aquele carro? Senhor, você vai me ajudar a comprar aquela casa? Senhor, os meus filhos vão vir morar comigo? Senhor, eu fico. Senhor, eu faço o que o Senhor quer, eu te agrado. Aí você ainda não estava casado com a Michele? Não estava casado. Mas você já tinha quantos filhos? 3. 3 filhos? 3 filhos. Da época que você teve envolvimento com as mães deles. É. E estavam cada um morando com as suas mães. O Gustavo mais velho e o Lucas é filho da Patrícia. Ah, tá. Da mesma mãe. Tá. Mas assim, nós não casamos. A Michele é minha única esposa legal. Sim. De casamento, papel passado, civil, igreja e tudo. E que foi depois da sua... Que foi depois dessa última internação. Então, eu namorei a Patrícia muito novo. Fui pro processo de internação, já existia o filho mais velho. Saí dessa internação, arrumei trabalho, saí de novo com ela e a engravidei. Não morei com ela. Cada um pro seu lado. E... pensão e tudo, e
fugiu um pouco da realidade de ser pai. Sim. Conheci a mãe da Maria Eduarda, a Lígia. Aí veio a Maria Eduarda, também não assumi a esposa, não assumi o relacionamento, mas registrei a criança, mas caí no mundão. Isso, cada internação, cada queda, ela é pior. Porque vem 7 demônios e você quer mais... O tempo de purificação é mais droga, é mais balada, então você vai aumentando. Então o processo de queda ele foi cada vez pior na minha vida. Sim. Então se você só cheirava, então eu comecei a cheirar e fumar. Depois cheirar, fumar e beber. Depois fumar, cheirar e conheci outras drogas, como êxtase, microponto, LSD, heroína. Eu conheci tudo isso. Meu Deus. Né? E aí até chegar no fundo do poço que foi o crack. O crack foi a rua, o crack foi devastador. Eu acho tão importante, eu queria, né, antes da gente falar aí da restauração, da Michelle, né, e do que Deus fez também restaurando seus filhos, essa relação. A gente falou várias vezes aqui, eu fico sempre pensando sobre como é importante a gente lembrar que não é simples. Como você disse, quem tem uma adicção, quem tem uma predisposição, e que é praticamente todo mundo, né, o organismo que pede suprir, né, dessa coisa da necessidade de uma droga, seja ela lícita ou ilícita, as pessoas hoje acham, não, a maconha não tem nada, uma bebida não tem nada. E aí o que você traz aqui, e o que a gente também tem sempre falado é o que a Bíblia diz que é um abismo que chama outro. Então é o que as pessoas fazem em minimizar, em subestimar esse consumo, achando que vai ter sempre o controle, esquecendo que o nosso organismo vai se adaptando, como a gente se adapta a uma medicação que o médico passa, ou o psiquiatra, e que durante um tempo você precisa mudar aquela dosagem, aquela miligramagem. Isso acontece então com a bebida, com o álcool, com o cigarro. A senhora está certíssima. Né? E aí o perigo que há, claro, eu não estou aqui levantando bandeira, ou não abrindo uma discussão aqui, né, da tal da legalização, mas já também enfatizando o quanto a gente entende que isso, e uma questão social, como você bem disse, comportamental, química, né, biológica e espiritual. Brechas que vão abrindo. Então até quando a pessoa diz, uma cervejinha, até crente, né, que tá na moda, não tem nada, o quanto são portas abertas para este mundo que só quem passa, só uma mãe de um Wendel. Eu sou de uma família de alcoólatras também, né? Então isso alcançou minha casa através dos meus irmãos mais velhos, né? E eu vi o fim, vi como que ouvi do médico, né? O médico dizer, seu irmão só tá aqui, só ficou mal, só tá nesse estado por causa do organismo dele que consumiu muito álcool e muito cigarro, né? Então assim, só uma família e só alguém que passou por isso. E as pessoas ficam aí achando que tudo é tão simples, tão fácil, né? O irmão do meu pai, o irmão mais velho do meu pai, morreu de cirrose, por conta do álcool. Se a senhora pegar qualquer família hoje, a senhora trouxe a sua, qualquer família hoje, tem que falar isso no púlpito da igreja, uma árvore genealógica, todo mundo hoje tem esse problema na família. Um tio muito louco, um sobrinho que está usando droga, às vezes um filho. A droga ela tá aí, ela tá fácil acesso, tá cada vez pior e a galera tá mandando ver nas drogas. Hoje de manhã eu estava fazendo meu devocional e eu estava ouvindo uma mensagem do Rodolfo, que é o ex-vocalista do Raimundos, que agora é do Rodox, prega o evangelho, se tornou um homem de Deus. E ele estava falando sobre a legalização das drogas. Para um maconheiro que acha que é da hora que a maconha não faz mal, que ele é mó paz e tal, que tá tudo bem, tira a maconha dele, vê se ele vai ser essa paz. Olha o que eles estão fazendo. Então, 2, 3 dias sem a maconha, ele já não vai ser mais o cara da paz. Ou seja, ele já vai querer a guerra, ele vai querer o problema. A abstinência vai pedir. Os maconheiros ou seja, aquela droga que ele diz que não é nada, que não tem nada demais, tirando, você já prova que realmente ela tem muito e está fazendo a dependência. Ele vai se tornar um mongoloide.
Ele vai se tornar um retardado por conta das drogas. Eu penso que esse seja um tema importante para a gente trazer aqui também no podcast, porque a gente está querendo analisar essas questões à luz também das escrituras, da espiritualidade. Eu acho que é muito importante a gente trazer, para a gente debater um pouco sobre isso também, né? Quais são os riscos que isso envolve. Mas, Wendel, a gente está começando aqui, chegando já no final. Poxa. A gente vai começando, está tão gostoso. Cara, é muito inspirador. Um misto de emoções. É um misto de emoções. Eu acho que as tuas experiências, elas nos fazem, realmente nos inspiram, né? Nos inspiram para a vida. Eu fico muito feliz dessa cura de Jesus em mim. De conseguir eu queria que você passar contasse um pouco isso, porque assim, essa tua transformação foi muito radical. Quer dizer, você saiu daquele ambiente. Depois de muitas tentativas, essa quinta tentativa foi aquela que, por incrível que pareça, no lugar mais humilde e como é que dizer, mais privações, não é, com mais o mais improvável foi o que fez com que você mudasse completamente de vida, entrasse numa outra dimensão, e aí o Senhor te tira de lá, faz o que com o Wendel? O que o Wendel é hoje? Então, hoje, para a glória de Deus, eu me tornei pai de verdade. Meus filhos vieram morar comigo. Resgatou Deus trouxe esse milagre. Né? Que é um milagre, você milagre, vai falar, mas só para eu lembrar, milagre. Na adolescência, quer dizer, meninos e a Duda que foram criados sem a figura paterna. Sem o pai. E a referência, né? Não, quantas vezes eles devem ter ouvido? Só tinha né? Seu pai era registro drogado, do pai. isso, aquilo. Sim, né? E aí dentro agora de casa, esse eles cresceram crédito, ouvindo né? isso. Seu essa pai é muito credibilidade. louco, seu pai usa droga, seu pai é nóia. Não espera nada do seu pai. Né? Seu pai daqui a pouco vai chegar Olha o que ele tá Deus morto. faz. Com um adolescente que não é fácil, né? Porque foi na adolescência que você retomou isso. Eles já eram adolescentes? A Duda tinha 15. Olha isso. Quando eu me aproximei dela. O Lucas já tinha 17 e o mais velho 21. Só fase punk pra você ter a credibilidade dessa galera. Então, assim, que não anda se convencendo com o milagre coisa. Que eu achei que foi assim sensacional foi Deus tocar na mãe deles. Olha isso. Primeiro, que me odiavam. Verdade, né? Elas foram canais, é isso? Hoje assim, são bênção. A mãe dos meus filhos são uma bênção. Né? Que eu oro a Deus para que Deus sempre abençoe muito essas mulheres. Que foram bravas, foram guerreiras, criaram os filhos sozinhos. E com certeza machucadas, né? Feridas, muito, tinham todas as abandonada, razões, né? Porque assim, elas prestavam, quem não prestava era eu. Sim. Eu era muito louco, eu era drogado. Ninguém aguenta um drogado por muito tempo, a não ser a mãe. O pai mais ou menos, mas a mãe tá lá. Né? Hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu passaria por os meus filhos, o que a minha mãe fez por mim. Então, sair dessa internação, eu pedi uma esposa para Deus. E aí eu arrumei o trabalho como vendedor de ótica, e aí já conheci a Michelle. Quando eu conheci a Michelle, que eu falei para ela que nós conheceu a Michelle no contexto da ótica, é isso? Que foi assim, quando eu saí na última internação, eu fiz o projeto da HD. Quando eu saí e fui falar pro meu pai, eu tô com um projeto milionário, desse jeito, já é uma visão de água, tô com um projeto milionário, eu vou ser milionário, tá bom? E preciso da sua ajuda, vamos montar uma ótica, vamos ficar rico, pai. O cara acabou de sair do... Você tá muito louco, cara. Você tá loucão, velho. Você acabou de usar droga. Que conversa é essa? Pai, eu tive um encontro com Cristo. Eu não tinha sabedoria, né? Falar essas coisas, né? Eu encontrei Cristo. Jesus veio pra mim assim. Ele falou que eu vou ter, que vai acontecer, que eu vou fazer. E que ele colocaria pessoas na minha vida que iriam me ajudar. Quem é essa pessoa? É o Senhor, é meu pai. É a pessoa que eu sei que tem um trocado para montar uma loja, é o Senhor. Aí deu risada na minha cara, falou que eu era louco, eu estava usando droga e tal. Mas ali eu tenho certeza que Deus já estava usando o meu pai para eu passar pela frustração. Né? Isso é um processo. Um dia pós-clínica, outro dia da internação. Tá? O que eu fiz? Eu fui pro quarto, eu fui orar. Senhor, tá doendo, meu pai me tirou, né? Pô, que vergonha e tal. E aí Deus acalmou meu coração, chorou comigo e tudo passou. Fui falar com a minha irmã. Mana, tô com um projeto chamado Rei de Ótica HD. É um sucesso, nós vamos ficar milionário. Investe uns 20 mil em mim, vamos montar uma lojinha e vamos dar certo. E aí ela deu risada na minha cara, sabe? Você era louco, você deu internação, cara. Você já tá usando de novo, mano. Para com isso aí e tal. E aí eu, de novo, frustrado, fui orar. Aí o Senhor falou para mim, seja fiel no pouco e no muito te colocarei. Seja fiel no pouco. Já passou pelo deserto lá da casa de operação, agora começar a entender aqui fora. Aí coloquei o meu currículo na internet, no mesmo dia me ligaram para ser vendedor de uma ótica lá em Jandira.
Fui lá, fiz o teste, fiz a entrevista, passei e comecei no outro dia para ganhar R$1.000. Era o salário mínimo de 11 anos atrás, quando eu saí da casa de recuperação, como vendedor. Como não tinha os filhos comigo, não tinha esposa, não tinha ninguém, então eu comecei a dobrar o meu dia de trabalho. Entrava às 8 da manhã e saía às 10 da noite. Essa ótica ficava dentro do supermercado Lopes, lá em Jandira. Eu morava em Osasco com a minha mãe. Aí o meu salário dobrou, de 1.000 para 2, com as horas extras. Com as comissões foi para 3. Então há 11 anos atrás o meu primeiro salário foi de R$3.000. De lá para cá eu nunca mais ganhei menos na minha vida, tá? E aí foi um sucesso. O Wendel estava estourando. Tudo que eu colocava a mão, Deus brandava, Deus honrava. Eu naquela obediência, saía do trabalho, ia para casa, ia em palavra. E de quinta-feira eu ia no Bola de Neve, que tinha uma Nova Vida, para ouvir lá sobre como ficar de pé, como vencer a adversidade. E aí comecei a estudar ali no Bola de Neve. E aí, no segundo mês, eu ganhei uma CG, uma motinho do patrão, de prêmio. Imagina na quebrada, roupa nova, trabalhando, de motinho, dinheiro no bolso, todo, né? Arrebentando na quebrada. E todo mundo já queria saber o que estava acontecendo. Aí, eu queria catei o meu salário inteirinho e fui pro shopping para comprar tênis, para comprar boné, para comprar relógio. Cheguei na porta da loja com R$3.000. O Espírito Santo falou assim: você não entendeu nada? Você não aprendeu nada? E assim, como assim, Senhor? Ele falou assim: cadê o seu dízimo? Cadê a sua oferta? Aí eu liguei para o pastor, dono da casa de recuperação. Por quê? A casa não tinha água, né? Encanada. Eu falei assim: vou comprar uma bomba. Eu recebi 3.000. 10% era uma bomba que custava R$300. Vou abençoar a obra. Liguei para ele, ele foi lá me buscar, fomos comprar bomba. Só que aí não era só a bomba, né? Era a bomba, era o cano, era a cola, era fio, para puxar a energia do poste da rua. Foi quase os R$3.000 eu coloquei na obra. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida até hoje. Ter investido no reino, na obra. Porque depois eu ganhei uma moto. O dinheiro dava para eu comprar aquela CGzinha. Mas Deus preferiu de outra maneira. Primeiro me testou, depois veio o prêmio. Aí eu fui promovido já a gerente, de 3 foi para 5.000. De lá para cá também nunca mais ganhei menos. Aí ele tinha uma loja na Vila Maria, onde a Michele trabalhava. E ele falou assim: eu preciso que você vá para Vila Maria, que aquela loja vai falir e vai fechar. Eu preciso que você levante essa loja. Essa loja ela vende 17.000, ela precisa vender 30 para eu não fechar. Aí eu falei assim: eu vou, mas sabe o que acontece? Eu queria comprar uma Harley Davidson. Eu já ganho bem, tenho uma motinho para dar de entrada, compra uma moto para mim no nome da loja, porque eu ainda não tenho nome, não tinha score, tinha acabado de sair, né? Então não ia conseguir comprar. Ele falou: vou pensar. No que ele falou, vou pensar, eu fui orar. Senhor, a moto é preta, ela tem vidro na frente, ela tem esse bar, ela é tanta cilindrada, essa é a moto, Senhor. No outro dia, esse cara me liga, meu ex-patrão, de dentro de uma concessionária, de uma loja, falou: pega a CG, vem para tal endereço. Tô chegando. Até a CGzinha, cheguei na loja. Quando eu cheguei na loja, do jeito que eu falei para Cristo, a moto era. Ele falou: pega essa moto e vai para Jandira. Eu falei: essa moto é minha? Ele falou: essa moto é sua. Fica no nome da loja, até você quitar ela, você vai pagar, a gente desconta em folha de pagamento, mas pode levar a moto. Chamei Jesus: Senhor, senta, vamos andar na marginal inteira de ponta a ponta agora. Saí de Jandira a Vila Maria, eu e Jesus. Ouvindo um som e vim que vim. Cheguei na Vila Maria e encontrei a Michele, ruiva, desse tamanho, vestida de jaleco branco, de doutora, toda. Cheguei e falei: muito prazer, eu sou o gerente da loja, meu nome é Wendel, nós vamos namorar, noivar e casar. Assim. Desse jeito, na lata. Ela deu risada. Você é louco. Louco é ela que casou. 3 meses depois casamos, para a glória de Deus. Glória a Deus. E nesse tempo de namoro desses 3 meses, que eu dei esse testemunho, eu dei para ela no mesmo dia. Porque eu já não queria mais uma vida de mentira com mulheres. Era muita enganação, era um cara manipulador, mentiroso, sem vergonha, para conquistar e querer aquilo que a gente quer. Entende? Então eu já dei um testemunho a ela. O que ela fez? Foi atrás da Duda, foi atrás do Lucas, foi atrás do Gustavo. E ela tinha um filho que não tinha registro de pai. Casamos, registrei o filho dela no meu nome, que é o caçula, o Gustavo. Saímos para almoçar com a Duda com 15 aninhos.
Levei os meninos no McDonald's, já estava entrando uma grana, fui no shopping, comecei a comprar roupa para os filhos, tênis, e participar da vida deles, e querer fazer o que eu não fiz em 15 anos na vida deles. Falei, agora é o momento, agora é a minha vez. E aí as coisas começaram a melhorar, eu e a Michele. O Espírito Santo de Deus veio até mim e falou assim, fala para a Michele que eu, teu Deus, estou falando, pega o carro dela, vende o carro, monta uma loja, vai numa concessionária, compra um carro velho para ela, vocês vão ficar de a pé e monta a loja. Só trabalha e me obedeça. Como é que eu vou falar isso para minha esposa vender o carro dela? Jesus esteve aqui em oração, eu consegui ter esse discernimento e ouvir essa fala. E ele colocando as imagens do que ia acontecer do meu projeto. Contei para ela. Ela entrou no quarto, pegou uma pastinha com o documento de compra e venda, o manual do carro e a chave reserva. E falou assim, meu bem, se Deus falou, tá aqui. Eu acredito. Glória a Deus. No outro dia vendi o carro, catei o dinheiro, primeira loja da Vila Galvão. Dei início naquela lojinha. Montamos a loja com 3 meses e comprei um golzinho velho para ela. Na época, bem velhinho mesmo. Para ela não ficar de a pé, porque ela fazia atendimento. Tinha que levar os equipamentos. Com 3 meses eu tinha dinheiro para comprar uma Tucson. Compramos a Tucson. Com 7 meses eu montei a segunda loja. Com 1 ano eu comprei meu primeiro apartamento na Timóteo Penteado, atrás da padaria Versalhes. Deus me honrou. Através do irmão Jair da Delogos. Aí, o Senhor me trouxe para Delogos, fiz parcerias aqui dentro, conheci muita gente que me abençoou, os irmãos começaram a frequentar as minhas lojas, começou a abençoar a gente, os negócios começaram a fluir. Abençoei um irmão nessa igreja com óculos de mais de R$2.000 na época, falando valores porque as lentes dele eram muito caras, mas foi um investimento que Deus pediu para eu fazer porque Deus ia me honrar lá na frente. Abrimos uma loja no shopping, patenteei a marca, começou a vir as franquias da HD. Um belo dia o telefone toca, era a Duda. Pai, quero morar com o Senhor. Olha isso. Foi mais emocionante do que o dia do nascimento dela. Eu falei, quando é que você quer vir? Você já falou com a sua mãe? Ela falou, já, eu tô com a mala pronta. Pode vir me buscar. Aí eu falei, eu vou falar com a Michele, minha filha, calma, é tudo que eu quero, mas só com a minha esposa. Quando eu falei pra Michele, a Michele já sabia, só tava esperando essa ligação. Fui, busquei a Duda, saímos do quarto cozinha quando eu casei, por um apartamento. O apartamento ficou pequeno, fomos para aquela casa grande que vocês conheceram, aquela construção antiga, mas era uma bela de uma casa, onde veio a Duda, onde veio o Gustavinho, onde veio o Lucas, e eles começaram a ligar, pai, quero morar com o senhor, quero morar com o senhor. Os negócios fluindo, a gente vendendo franquia, abrindo lojas, chegamos a montar 16 unidades da HD. Cada filho cuidando de uma loja, cada filho com um carro. A Maria Eduarda, eu paguei a faculdade dela, eu dei um carro 0 para ela, ela saiu da minha casa casada, para a glória de Deus. A minha caçula que Deus trouxe para eu terminar de criá-la, saiu casada e formada. O caçula, demos 2 carros, demos 2 motos, formamos ele na faculdade, está de casamento marcado, já está morando com a noiva, já saiu de casa. Os mais velhos, o Gustavo mais velho, ele é deficiente auditivo, ele terminou o colégio, ele não trabalha, ele prefere ficar em casa, a gente dá todo o suporte e o auxílio para ele na deficiência auditiva dele. O Lucas ganhou loja, ganhou carro, arrumou namorada, mas quis voar, né? Então foi voar, mas tem a vida dele, vive bem, voltou a morar com a mãe, por a namorada ser de Osasco, e aí tinha uns conflitos, uns problemas, casa de crente não pode isso, não pode aquilo e tal, e ele aí optou por isso, mas falei a manhã todinha com ele, amo meu filho, mas essa parte deles virem para próximo de mim, o resgate, estar comigo, esse milagre foi grandioso, porque não teve briga com os pais, né, com as mães, não precisou de fórum, de advogado, Deus fez tudo perfeito no seu tempo, foi fazendo, e as coisas foram acontecendo. Aí saímos daquela casa, fomos para uma casa maior ainda, para a glória de Deus. As coisas estão acontecendo e assim, houve perdas desses intervalos, né? Veio pandemia, veio guerra e troca de política no nosso país.
mas para a glória de Deus eu continuo firme nas promessas do Senhor, estável. Exercendo seu ministério, você é pastor, hoje né? sou pastor da comunidade Família Cristã Church. Que é a igreja onde a Duda congregava, né? Onde eu fui conhecer. Dela, né? Às vezes as pessoas ficam perguntando, mas não tá na Logos, foi essa questão, né? Essa questão. Eu amo a The Logos. Apoiar sua filha que precisava naquele momento. Né? A minha reunião, eu lembro até hoje, quando eu fui pedir para o pastor Aécio para eu ir para o ministério, como eu chorava dentro do seu gabinete, como foi difícil falar isso, chegar nesse assunto. Mas foi por conta da Duda ter ido para a África, eu precisava saber com quem ela ia, com quem ela estava, onde ela estava, né? E aí eu mudei desse ministério, mas amo estar aqui dentro, amo estar na The Logos, amo a pastora Essa, a pastora Gisiana, os filhos de vocês, Amém. A igreja, os irmãos, os membros. Toda vez que eu estou aqui eu sou muito bem recepcionado, muito bem acolhido. Os abraços que eles me dão são calorosos e a gente sente a presença de Deus. Eu fui muito abençoado aqui dentro. Recebi muito milagre aqui dentro dessa casa. Né? A presença do Senhor ela é nítida aqui dentro. Amém. Ouvir tua história é muito lindo. Amém. Né? Obrigado, pastora. Ouvir tantos testemunhos de milagre, né? Sim. De uma transformação, só o poder de Deus mesmo, né? Não tem como não ter Deus, né, pastor? Resgate de uma dignidade, resgate de um homem, de uma relação familiar. Conheço sua mãe, Amém. Já tive em almoço de família, poder ver a alegria dela. Verdade. Tem pouco tempo que você testemunhou na Logos, e ela é presente ali, e eu imagino o quanto é também lindo para você poder falar sobre isso, tendo sua esposa sentada ali te ouvindo, sua mãe, a sua família, as suas irmãs e seus filhos, ou seja, entendendo que há um propósito e há uma importância tão grande da fé, da presença de Deus, do Espírito Santo para a transformação, né? De uma vida, de um homem, né? Que coisa linda. Lindo, inspirador. Obrigado, viu? E eu só tenho que te agradecer. Obrigado, pastor, por ter vindo aqui no nosso podcast. Eu vejo Jesus nesse convite. Muita coisa boa. Eu louvo a Deus por isso. Mas fico muito feliz. Quem sabe a gente não volte a falar, principalmente para tratar dessas questões relacionadas à droga, liberação de droga. Acho que é um tema também muito importante de tratar. À sua disposição, e ter você aqui vai ser muito legal para a gente trocar essas ideias também. E trazer mais algumas pessoas para a gente bater no papo aí, construindo aí um entendimento à luz da palavra. Wendel. Eu queria só sugerir, você que está assistindo esse podcast, talvez não está assistindo no dia, né, que foi colocado no ar, em algum outro momento, em alguma outra data, por favor, compartilhe isso com um familiar, com alguém que você sabe que precisa ouvir esse testemunho, ouvir essa história, saber que é possível sair, saber que é possível mudar de vida, ser transformado. A droga não é o fim, né? Não é o fim. E aí, faça isso, compartilhe, tenho certeza que você vai abençoar muitas vidas. Muito obrigada, viu? Glória a Deus. Obrigado, eu que agradeço. Querido, obrigado. Deus te abençoe. Amém. Continue firme. Amém. E eu sei que essa história vai continuar inspirando muita gente, libertando muita gente, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pois é, minha gente, vamos chegando aqui ao final do nosso podcast de hoje. Recebemos aqui o irmão Wendel. E esse testemunho muito inspirador, que nos deixa aqui também emocionados. Transitamos aqui por todas as emoções. E muito bom também ter você conosco, tá? Não deixe de deixar o seu comentário, sempre comente mesmo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal, é o mesmo canal da The Logos aqui, o canal que a gente também transmite os nossos cultos, mas você marca aí para você receber sempre as notificações e também compartilhe com outras pessoas para que a gente tenha uma audiência ainda melhor, tá bom? Com apoio aqui do André Antunes, do Felipe Vieira e também do meu querido presbítero Renato, nós estamos fechando aqui o nosso podcast. Louvando a Deus por sua vida e te esperando na próxima semana, se Deus quiser. Deus abençoe e até a próxima. Um abraço.